Olha, pessoal, PF vai investigar interferências de Bolsonaro. Quando eu falo que a blindagem do Bozo está caindo, não é a mesma. Saiu da presidência, a coisa já muda de figura. Agora, a Polícia Federal, que era aparelhada, vai poder fazer as investigações devidas. E a Polícia Federal vai se debruçar sobre esses casos, essas suspeitas, que são realidade, das interferências de Bolsonaro na operação que deveria ter acontecido durante seu mandato, contra filhos, contra parentes, contra aliados. Tudo isso Bolsonaro barrou. Agora a gente vai ver o que realmente aconteceu. Finalmente, a Polícia Federal vai apurar esses procedimentos que aconteceram e se houve pressão do ex-presidente Jair Bolsonaro para aliviar investigações de familiares e pessoas ligadas a ele durante seu mandato. Finalmente, isso só é possível com a queda de Bolsonaro. Se ele tivesse sido reeleito, esquece. Já havia aparelhado PF e PRF em 4 anos, imagina em 8. Segundo a apuração do jornal Estadão, procedimentos internos serão instaurados para avaliar se houve da parte de policiais omissões ou ações deliberadas para alterar investigações sensíveis ao Palácio do Planalto nos últimos 4 anos. O Bolsonaro, para quem já esqueceu, trocou o diretor-geral da PF 4 vezes durante seu mandato. Um procedimento incomum. Ocuparam o cargo os delegados federais Maurício Valeixo, Rolando de Souza, Paulo Maiorino e, por último, Márcio Nunes. O ex-presidente chegou a ser impedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, de nomear Alexandre Ramagem para a direção da PF, por suspeitas de que ele seria nomeado para interferir em investigações. É muito óbvio que Bolsonaro aparelhou Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Quem viu a atuação dessas duas corporações nos últimos 4 anos sabe. Bolsonaro colocou seus capachos para comandar essas corporações. E com isso, evitou muita investigação que miraria seus parentes, seus filhos principalmente. Bolsonaro, desde o princípio, sempre deixou claro que protegeria seus filhotes. Carluxo Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Sem essa proteção, sem essa blindagem, a casa já teria caído para todos eles. Foi fundamental para evitar a prisão do Flávio Bolsonaro, por exemplo, essa blindagem que Bolsonaro conseguiu através do aparelhamento das polícias federal e rodoviária federal. E agora a gente vai poder ter uma investigação aprofundada sobre essas interferências. Finalmente, né, pessoal? Um dos primeiros atos do novo chefe da PF, o delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues, foi trocar 18 superintendentes nos estados. Entre elas, a do Rio de Janeiro, que é o reduto político de Bolsonaro, e onde ele promoveu várias substituições, nomeando pessoas de sua confiança em cargos que deveriam ser técnicos. Aqui é a limpeza que o Lula está fazendo e tem que ser feita. Primeira providência é limpar as superintendências, limpar o comando da Polícia Federal e também da PRF, porque se você não fizer essa limpeza, você nunca vai conseguir acabar com o aparelhamento. Você precisa tirar esses cupinchas do Bolsonaro e colocar realmente pessoas técnicas, preparadas para comandar a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. E Lula começou essa limpeza através do trabalho do delegado Andrei Augusto Passos, que é o novo chefe da Polícia Federal. Bolsonaro foi investigado pela PF por divulgação de notícia falsa relacionada à vacina contra a Covid. O ex-presidente também foi alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal em 2020 por suspeita de interferência política na PF, após a saída do então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Para quem já esqueceu, o Sérgio Moro, depois que deixou o cargo, acusou o Bolsonaro de tentar interferir politicamente no comando da instituição para obter acesso a informações sigilosas e relatórios de inteligência. E o Bolsonaro fez isso mesmo, interferiu. Ele confessa
naquela famigerada reunião ministerial, o pessoal tem memória curta. O Bolsonaro confessou que interferia na Polícia Federal. Vou trazer as aspas aqui do que disse Bolsonaro naquela reunião. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar minha família toda de sacanagem. Ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. E seguiu o Bolsonaro dizendo: vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe, troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Essa foi a fala do Bolsonaro naquela famigerada reunião ministerial, confessando que ele iria interferir e interferiu durante os 4 anos, quando quis, a hora que quis. A única interferência que ele não conseguiu concretizar foi a de colocar o Ramagem no comando da PF, porque o Alexandre de Moraes não deixou. O Alexandre de Moraes agiu na época e não permitiu que ele colocasse esse capacho Ramagem como diretor-geral da PF. No resto, ele fez o que quis. Interferiu a rodo na PF e aparelhou a polícia. Claro que sempre sobram aqueles honestos, aqueles íntegros, que não se submetem e continuam fazendo seu trabalho. Muita gente falou na época que teve alguma operação contrária ao governo Bolsonaro, questionando, não foi aparelhado, olha aí essa operação. Gente, a Polícia Federal é gigante, tem muitos policiais, muitos delegados, muitos peritos, nem todo mundo se submete ao Bolsonaro, nem todo mundo se entrega ao aparelhamento. Tem gente muito boa dentro da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Essas pessoas não se submeteram ao que aconteceu na corporação nos últimos 4 anos. Temos excelentes profissionais nessas polícias. Só que não dá para negar que aconteceu um aparelhamento ferrenho em muito pouco tempo. Se desse mais 4 anos para o Bolsonaro, já era, esquece, virava polícia particular bolsonarista. E vou te falar, a PRF em 4 anos praticamente se tornou isso. Vocês viram a atuação da PRF durante a eleição e depois, nos atos golpistas. PRF com um diretor-geral que fez campanha para o Bolsonaro descaradamente, usando a corporação. Se isso não é aparelhamento, eu não sei o que é. Fernanda Bezerra, a opinião dela aqui. É uma vergonha Bolsonaro ter direitos políticos, mesmo que seja daqui a 8, 10 anos. É uma vergonha, não tem que ter direito político, tem que ser preso. Concordo com você, Fernanda. É isso mesmo. Bolsonaro não pode ter direitos políticos e não pode estar solto. Depois que ele passar pela justiça e for condenado, tem que ser preso. Regime fechado para ele. A gente precisa acabar com a cultura da impunidade. Bolsonaro não pode ficar livre, não pode manter os direitos políticos. Isso seria uma grande vergonha para a nossa justiça, seria uma desmoralização da justiça brasileira perante o mundo. Não pode acontecer. Pessoal, vamos compartilhar essa notícia, vamos espalhar por aí, manda para todo mundo. E não esqueça do like, ajuda no engajamento. Comente, diga o que você pensa sobre tudo isso. Eu quero a sua opinião, participe. Está liberado para você comentar, para você mandar o que você pensa sobre tudo isso que nós estamos falando aqui. Beleza? Manda esse vídeo para alguém, espalha por aí.